Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui para mais uma aula de português, né? Para a gente dar sequência aí ao conteúdo que nós estamos trabalhando, orações subordinadas substantivas, tá? Na última aula, vocês ficaram com alguns exercícios, né? Para vocês responderem sobre esse assunto. E aí, nessa aulinha de hoje, então, nós vamos corrigir para depois nós darmos sequência aos tipos de orações que nós temos que trabalhar. Tudo bem? Nós temos ainda, né, as orações subordinadas adjetivas e adverbiais, tá? Para trabalharmos. Mas antes de introduzirmos essas orações, nós vamos corrigir esses exercícios da página 38 e 39 e vamos praticar um pouquinho mais para fixar um pouquinho mais o conteúdo e aí depois nós damos sequência então aos tipos de orações, ok? Então podem pegar a apostila de vocês aí na página 38 que nós vamos começar a correção daqueles exercícios, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro exercício que vocês tinham segundo ano, era o exercício número 1, ele trazia para vocês duas frases, duas orações. Então, a primeira, o autor não sabe que Joana lerá o livro. E a outra, o autor não sabe se Joana lerá o livro. A perguntinha que vocês tinham era a seguinte: a mudança da conjunção integrante altera o sentido das frases? Então, a resposta que vocês teriam que ter dado é sim. A mudança da conjunção altera o sentido das frases, tá? Por quê? Na primeira oração, quando foi usada a conjunção que, o que, ele dá uma ideia de certeza de que a Joana vai ler o livro, tá? Só indica que o autor não sabe que essa ação vai acontecer, que ela vai se realizar. Na segunda oração, a conjunção se, ela indica uma possibilidade de que a Joana faça essa ação, tá? Então, olha lá, o autor não sabe se Joana lerá o livro. Quer dizer, existe uma possibilidade de que ela leia, porém ele não sabe se isso vai acontecer, tá? Indica aí uma incerteza. Então, a mudança da conjunção, ela altera, sim, o sentido das orações. Tá? Então, esse era o exercício número 1. Depois, o exercício número 2 era um exercício que trabalha um pouquinho com a questão da norma padrão. O que seria a norma padrão? Seria as regras, né? O português correto, o português seguindo as regras gramaticais. Então, essa é uma questão que envolve um pouquinho a regência, o uso de preposições, tá? Que acompanham aí certos verbos ou certos nomes, né? Substantivos ou adjetivos. E esse exercício ele pedia para vocês corrigirem as frases que apresentam desvios, que apresentam erros. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. A primeira oração: o crítico é favorável que o livro seja adotado em universidades. Então olha lá. Quem é favorável a alguma coisa. Então, essa oração ela está errada. Vocês teriam que ter colocado a preposição a. O crítico é favorável a que o livro seja adotado em universidades, ok? Na letra B, havia dúvida que o episódio tivesse ocorrido. Quem tem dúvida de algo, de alguma coisa. Então, essa frase também está errada. Havia dúvida de que o episódio tivesse ocorrido. Também vocês precisariam usar a preposição antes da conjunção que. Letra C. Esqueceu-se que a reunião estava marcada. Esse verbo esquecer, nesse caso, ele está sendo pronominal. Ele está vindo acompanhado aí, né, do pronome se. Quem se esquece de alguma coisa, tá? Então, o correto seria esqueceu-se de que a reunião estava marcada. E a letra D tem uma impressão. Quem tem a impressão também tem a impressão de alguma coisa. Então, o correto seria tenho a impressão de que ainda não estudei esse autor. Então, todas essas orações, elas tinham
erros, né? Elas apresentavam desvios que deveriam ser corrigidos com o uso das preposições antecedendo, no caso aí, a conjunção que. Tudo bem? Depois o número 3. O exercício 3, ele pedia para classificar essa oração. Sou favorável a que o prendam. Então, nós temos aqui um período com duas orações. A primeira, sou favorável, e a segunda, a que o prendam. A segunda oração, ela está em destaque, tá? Então, vocês tinham que classificar essa oração. A primeira oração é uma oração que nós chamamos de oração principal. Sou favorável. Nós temos aí um sujeito oculto, né? Eu sou. Temos o verbo ser, que é um verbo de ligação, e o favorável, que vai funcionar aqui como um adjetivo, né? Que ele funciona na análise sintática como um predicativo, tá? O que vai acontecer aqui? Quem é favorável a alguma coisa. Eu preciso completar o sentido dessa palavra. Então, a segunda oração, ela está funcionando como um complemento da palavra favorável. Ela funciona como um complemento nominal. Como trata-se de uma oração, então nós vamos classificá-la como uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, ok? Então, ela é uma oração completiva, nominal. Ok? Depois o número 4. O número 4, vocês tinham ali, né, uma oração, vocês tinham uma análise, e aí vocês tinham que ler esse trechinho. As pessoas baseadas em princípios não reagem exageradamente a comportamentos negativos, críticas ou fraquezas humanas, afirma Covey. Se o autor tivesse feito essa citação de forma indireta, como ficaria o período? Bom, vocês podem observar que a citação ela veio entre aspas. Por quê? Porque ela foi escrita aí do jeitinho que o autor disse, com as mesmas palavras, né? De quem disse isso. Se vocês tivessem transformado esse período usando o discurso indireto, então vocês teriam que ter colocado aí as suas palavras, né, para reescrever. Então ficaria assim: Covey afirma que, tá? As pessoas baseadas em princípios não reagem exageradamente a comportamentos negativos, críticas ou fraquezas humanas. Então observem ali, ó. Covey afirma que nós usamos uma conjunção para introduzir essa fala, ok? Então, assim ficaria se estivesse no discurso indireto. Depois, a letra B, o trecho reescrito apresenta alguma alteração de sentido em relação ao original? Explique. Então, a resposta que vocês teriam que ter dado aqui era que sim, tá? O trecho, ele apresenta alteração. Por quê? Quando os textos informativos aí, eles usam o discurso direto, eles acabam dando uma maior credibilidade ao que é dito, tá? E quando é usado o discurso indireto, pode ser que o autor do texto, ele use, né, a sua opinião, ele use o seu, como que nós podemos dizer? Ele acaba colocando aí o que ele acha, o que ele pensa sobre o assunto, quando ele usa as suas palavras, tá? Então, quando você reproduz algo com um discurso direto, isso se torna mais verdadeiro, tá? Nós temos aí uma maior credibilidade, por quê? Porque você sabe exatamente, né, que aquilo foi dito pela pessoa sem ninguém acrescentar, tirar ou colocar alguma opinião em cima do que foi dito, tá? Então, existe sim uma diferença de sentido. E a última, a questão número 5, vocês tinham quadrinhos, né? O diálogo aí entre duas pessoas. Então, observem lá no primeiro quadrinho, ó, temos, né, 2 homens, aí um pergunta: qual o sentido da vida? Por que estou aqui? Depois, né, o outro olha para o lado, ele bebe, e aí no último quadrinho o
o outro companheiro responde: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. O exercício ele pedia para reescrever essa história em forma de narrativa, utilizando o discurso indireto, tá? Essa questão, segundo ano, é uma questão bastante pessoal. Então, nós temos várias formas corretas de respondê-la, tá? A sugestão que eu vou dar é a sugestão que a apostila traz aqui para mim. Porém, existem formas diferentes, tá? Então, se vocês fizeram semelhante, mas, né, claro, com as palavras de vocês, não se preocupem porque a resposta vai estar correta, tá? Então, olha lá. A personagem, né, ou o homem, questiona qual seria o sentido da vida e por que ela ou por que ele estaria ali. A outra personagem, né, ou o outro homem, retruca perguntando se ela ou ele, se fosse o homem, né, não estaria ali porque o dono do bar o deixa pendurar a conta até o fim do mês, tá? Então, é claro, os personagens aqui, eles não têm nome, não possuem nome, né? Então, ou você se refere a eles como personagem mesmo, ou você teria que chamá-los de homem, tá? Então, esses eram os exercícios que haviam ficado da última aula, ok? Bom, os exercícios, eles foram, então, né, corrigidos, os exercícios que ficaram, os 5 exercícios, mas eu acredito que não seja um exercício suficiente para vocês fixarem, para vocês treinarem realmente esse conteúdo relacionado às orações subordinadas substantivas, ok? Então, vocês vão passar agora, né, como atividade dessa aula de hoje, vocês vão lá para a página 42 e na página 42 vocês vão fazer o exercício número 2, o número 3 e o número 4. Tá? Esses exercícios, segundo ano, eles vão utilizar também as orações subordinadas substantivas, ok? Então, façam os exercícios com atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá na apostila, na parte que traz a teoria, leiam aquela parte ou me mandem, né? Me mandem um recadinho aqui. Eu estou à disposição para ajudá-los. Eu sempre falo isso nos vídeos, que eu estou esperando as dúvidas. Então, não fiquem com vergonha, né? Não tenham preguiça. Mandem um recadinho que assim que possível eu respondo e eu ajudo nas dúvidas, ok? Eu andei enviando alguns recadinhos no WhatsApp particular, tá? De alguns alunos que não estão realizando as atividades. Alguns alunos me responderam que assistem às aulas, fazem as atividades, mas acabam esquecendo de enviar, de mandar, ok? Então, assim, eu queria aconselhá-los a, quando vocês forem assistir a aula e já realizar a atividade, realize a atividade e já me envie foto. Porque eu preciso dessa foto para arquivar, para comprovar que vocês estão realizando as atividades referente às nossas aulas. Se vocês não me enviarem, vocês vão acabar ficando com falta nessas aulas, tá? Porque as atividades que vão comprovar a presença de vocês, vamos dizer assim, nessas aulas. Então, não deixem de mandar, tá? Tirem foto, já me enviem. Porque é importante o registro, né? Arquivar o registro e mais importante ainda é a aquisição do conhecimento. Então, na verdade, vocês precisam aprender, porque esse é um conteúdo que agora é o momento de ser aprendido. Depois, futuramente, nós até podemos voltar, revisar, porém agora é o momento ideal para que vocês aprendam e tirem as dúvidas se vocês tiverem, ok? Fico aqui então aguardando a resposta, né, dessas atividades. E aí, na próxima aula, nós corrigiremos e daremos continuidade às orações subordinadas. Tudo bem? Até a próxima!